Show de bola. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, galera que está em casa agora. Nós vamos trabalhar um tema super importante, principalmente nos concursos da área de segurança pública. Alguns concursos, mesmo sendo da área de segurança pública, às vezes nem caem. Mas o normal seria cair. Mas pega o exemplo da última PRF, por exemplo, ironicamente não caiu, né? DPEM não cai, do último, mas a maior parte dos concursos da área policial do Brasil cai, a parte da área fiscal também cai, então para concurso na área de auditor, exatamente segurança pública. Eu penso que segurança pública tem que ser, obrigatoriamente tem que ser cobrado em concurso de área de segurança pública. Mas alguns concursos na área de segurança, infelizmente, não tem cobrado, apesar de ser o tema principal. A parte de segurança pública é uma parte em que o custo-benefício de estudar ela é muito bom. Por quê? Porque é um artigo que você vai ter que estudar. Esse artigo, geralmente, que cai o texto constitucional. Então, a gente vai dar uma analisada no texto constitucional, com algumas variáveis que podem aparecer na sua prova ali, no que tange a doutrina, jurisprudência. Mas tudo que nós falarmos aqui é o que pode cair. Então, não tem como você estudar segurança pública sem estudar tudo. Essa é uma parte vantajosa. É diferente de temas, por exemplo, como ordem social. Ordem social, eu jamais vou falar para vocês assim, olha, estude tudo, detalhe por detalhe. A não ser que você fale, pô, eu tô foda, cara, que eu acho que eu vou decorar a ordem social e vou arrebentar na prova lá. Porque senão o custo-benefício da ordem social é muito pequeno. Porque é muita coisa, é grande. Aqui não, velho, o custo-benefício é top. Você estuda artigo 144, você guarda ele, você acerta questões da prova. Se você pegar uma prova tipo da Polícia Federal, por exemplo, em média, 2 questões por prova, de 5 questões a 6 de constitucional. Então, esse tema aqui é um artigo com potencial de te dar uma pontuação aí muito boa na prova. Então, não dá para perder questões sobre segurança pública. Então, segurança pública, primeira coisa que nós temos que saber, artigo 144 da Constituição Federal. Artigo 144 da Constituição Federal. E que vai trazer para nós aí quais são as instituições que fazem parte da defesa do Estado e das instituições democráticas e que são responsáveis aí pela segurança pública, né? Então, se nós lermos o artigo 144, já no seu caput, ele já vai definir o que é a segurança pública. E ele vai dizer assim, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, qual que é a grande finalidade da segurança pública dentro do ordenamento jurídico? Ele é dos institutos jurídicos de defesa do Estado e das instituições democráticas e ele tem como objetivo preservar a ordem pública, preservar a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Pronto. Essa vai ser a finalidade da segurança pública hoje no Brasil. E quem compõe a segurança pública, artigo 144 traz uma lista, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Então, falar de segurança pública, fatalmente, nos impõe falarmos de polícia. Porque você acaba encontrando esse instituto dentro da segurança pública. Só que polícia tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente acaba confundindo alguns termos. Por exemplo, poder de polícia. Quem tem poder de polícia? É só polícia? Não. Né? Então a gente tem que separar algumas coisas. Poder de polícia é um poder da administração pública, que é exatamente o poder de restringir direitos. Os órgãos policiais têm poder de polícia, mas não são os únicos. Então você tem várias instituições no Brasil que possuem o poder de polícia, tá? Dentre eles, os órgãos policiais, que são os órgãos de segurança pública. Nosso foco vai ser apenas para essas polícias que são de segurança pública e têm esse poder de polícia e de segurança pública, tá? E aí, dentro do texto constitucional, este rol acaba trazendo 2 espécies de polícia no Brasil.
né? Então, você pega esse conjunto de polícia aí, você vai encontrar a chamada polícia administrativa e você vai encontrar a chamada polícia judiciária. Então, no âmbito da segurança pública, nós temos a polícia administrativa e nós temos a polícia judiciária. São duas espécies que dentro delas vão ter alguns órgãos que vão compô-los, né? O que é a polícia administrativa? Polícia administrativa é aquela polícia que faz parte da segurança pública e que tem uma finalidade específica. A finalidade dela é prevenir o ilícito penal. Então, as atividades de polícia administrativa, elas acabam contendo aí como característica primordial serem atividades preventivas. Então, as polícias administrativas previnem a ocorrência do ilícito penal. E como é que ela previne? Ela está lá parada, o bandido vê, ele fala, vou cometer crime ali não. Então ela acaba inibindo a atuação daquela pessoa que cometeu o ilícito penal, tá? E ela vai inibir a atuação dessa pessoa por quê? Porque ela tem alguma característica que faz com que as pessoas percebam de forma clara que ali temos uma polícia, né? E que característica é essa? A polícia administrativa ela é uma polícia ostensiva. Dizer polícia ostensiva significa dizer que ela é uma polícia visível. Ostensivo tem a ver com visível. Ela é clara, as pessoas olham e já veem, putz, ali tem uma polícia. Que característica uma polícia tem que torna ela ostensiva? Basicamente, uniforme. Se você tem uniforme, você tem a viatura ali, né, você tem características de ostensividade. Então, se você tem ali essa característica de ostensividade, eu já consigo classificar essa polícia como uma espécie de polícia administrativa. Ok? Por quê? Porque eu sei que quando ela estiver lá, o cara tá fardadão lá, o PEBA vai olhar e falar assim, opa, eu vou cometer crime ali não, vou para outro lugar. Então, ela inibe a prática do ilícito penal. Tudo bem? Dentro do rol de polícias, quem que eu posso elencar aqui como sendo uma polícia administrativa? A principal delas, polícia militar, né? A PM, e aí a gente coloca aqui junto o Corpo de Bombeiro Militar, eu costumo dizer que a PM é a verdadeira polícia, né? E por que a PM é a verdadeira polícia? Porque ninguém, quando está no perigo, pensa em chamar a Polícia Federal. Você já falou assim, caralho, tô assaltando minha casa, deixa eu ligar para a Polícia Federal. Ninguém pensa nisso. Puta merda, civil, roubaram a bolsa da mulher, vamos ligar para a Polícia Civil? Ninguém nem sabe o número da Polícia Civil. O único número que todo mundo conhece é o 90. E o 90 é o número da Polícia Militar. Tá? Então, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, por que a Constituição coloca eles juntos aqui, né? Porque em alguns estados o Corpo de Bombeiro Militar ele vai estar dentro da Polícia Militar, em outros estados o Corpo de Bombeiro Militar vai ser uma instituição à parte da Polícia Militar, né? Você tem essa possibilidade, essa diversidade hoje no Brasil, tá? Mas, independentemente de como vem organizar, por exemplo, no caso de São Paulo, o Corpo de Bombeiro está dentro da PM. Então você vai ver lá na viatura do bombeiro, lá, né? Corpo de Bombeiro Militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá? No Distrito Federal, por exemplo, onde eu servi lá na Polícia Militar, lá era uma instituição Polícia Militar, outra instituição Corpo de Bombeiro Militar. Então é indiferente aqui, essa é a primeira e a polícia clássica, né? Polícia administrativa clássica. Tá, dentro do rol de órgãos de segurança pública, que outra polícia eu posso olhar e falar assim, putz, isso também é polícia administrativa? Cara, PRF. PRF é uma puta polícia administrativa. E por quê? Pô, o cara tá lá. Eu tô vindo com a minha família, os moleques tudo saltitando no banco de trás sem cinto de segurança. A esposa pintando a unha do pé assim com o pé no painel do carro sem cinto de segurança. Eu falando no celular, o somzão alto lá e todo mundo curtindo. De repente vejo a placa assim, ó. Polícia Rodoviária Federal a 5 metros. Na hora já meto o pé no freio, já dou tapão coletivo para todo mundo apagar, fazer que tá todo mundo dormindo. Passo ainda pelo posto devagarzinho, ainda dou tchauzinho para a Polícia Rodoviária Federal. Quem já deu tchauzinho para a PRF aí? Quando você tá errado, você...
Cara, é batata. Quando eu era policial rodoviário, sim, eu fui policial rodoviário da Polícia Militar do Distrito Federal. Cara, o cara passava dando tchauzinho pra mim, eu falava assim, ô, cara, quer conversar? Para aqui, vamos aqui. Ó, batata, velho. Parou o peão dando tchauzinho, tá errado. Tá fazendo merda. Da hora, é multa na certa, cara. E na época que eu era mais vibradorzão lá, adorava dar uma multinha. Então, gente, PRF é a típica polícia administrativa. Por quê? Porque ela vai prevenir o ilícito. As pessoas vão olhar um policial rodoviário federal, elas não vão querer cometer um crime ou uma infração de trânsito, por exemplo, perante um policial rodoviário federal. E veja, tanto a PM, quanto o bombeiro, quanto o PRF tem uma farda. E essa farda acaba sinalizando a sua ostensividade também, beleza? Tem mais alguma outra polícia que eu posso pensar aqui? PFF. Quem nunca viu um policial ferroviário federal, né? Além de mim, PFF, Polícia Ferroviária Federal. Gente, a PFF é uma coisa interessante, né? Ela é uma polícia, ela está prevista no texto constitucional, só que atualmente no Brasil ela é uma polícia em desuso. Então ela é uma instituição que praticamente foi extinta no Brasil, né? No governo da Dilma, ela até editou um decreto criando um órgão dentro do Ministério da Justiça. Então ela foi lá, criou o Departamento de Polícia Ferroviária Federal, só que aí ela criou tal, falou assim, ó, vamos lá seguir a lei. Só que não existe lei, não existe ninguém, e a porta está lá fechada até hoje, com adesivo na porta lá no Ministério da Justiça, lá, Polícia Ferroviária Federal, o pessoal usa de depósito lá. Por quê? Porque ela é uma polícia em desuso. O que aconteceu? Qual que é a história da PFF? Antes da Constituição de 88, existiam várias empresas públicas no Brasil que cuidavam de ferrovias, né? Na época que o Brasil tinha mais incentivo para a ferrovia. É bem provável que após a greve dos caminhoneiros agora, o governo, eu se eu fosse governante, obviamente mais esperto, falaria, preciso pensar nos trens de verdade agora, né? Como gente grande. Como qualquer país sério que quer crescer, pensa em trem, porque o trem é muito mais rápido, é muito mais econômico, né? Você não tem tanto prejuízo hoje que os caminhões provocam no Brasil. E aí, na época, quando veio a Constituição de 88, todas as empresas foram dissolvidas e a galera que trabalhava na segurança das ferrovias foram incorporadas na Polícia Ferroviária Federal. Então, a Polícia Ferroviária Federal em 88 era a junção de vários servidores que foram efetivados sem concurso público, sem porra nenhuma. Tipo, eles pegaram os caras lá, tu vem cá, a partir de agora você é policial ferroviário federal. E aí, não fizeram mais concurso, não reestruturaram a carreira. Essa galera foi se aposentando com o tempo até ser extinto. Então hoje você não ouve, não existe uma instituição hoje de Polícia Ferroviária Federal. Mas eu conheci um policial ferroviário federal. Eu conheci, foi uma... Eu não sabia o quanto era importante na época que eu conheci, porque se eu soubesse, tinha tirado foto, selfie, não tinha nessa porra ainda, né? Mas, quando eu estagiava em defensoria pública, isso faz alguns anos, faz 17 anos, eu estagiava na defensoria pública, eu fiz uma ação para o policial ferroviário federal. Na verdade, ele queria que eu fizesse, mas como ele ganhava muitos dinheiros, eu não fiz, porque ele não era pobre, né? Porque o cara ganhava igual um policial federal. E aí, na época, tal, eu falei, pô, você é um policial gordãozão, assim, sabe? Aqueles velhão, assim, tipo PRF antigão, assim. Gordãozão, bem assim, tipo assim, sou policial ferroviário federal. Tinha carteira, tinha tudo, velho, lá, distintivo, né? O cara foi, olha, mas tipo, essa é a leva da galera. Então, a galera que já se aposentou, é uma galera que não tá mais. Se alguém conhecer aí, alguém na ativa, chama aí que eu quero gravar um vídeo com esse cara aí, porque vai ser muito legal, tá? Só que cai em prova. Cai em prova como? É um órgão de segurança pública? Você tem que lembrar que ela está aqui no rol do artigo 144. Ok? Tem mais alguma polícia que eu posso colocar aqui? Tem mais alguma polícia que tem essa natureza preventiva? Tem. Polícia Federal. Você fala Polícia Federal? Polícia Federal. Quer ver uma coisa? Vocês vão passar no concurso público de vocês, vocês vão ganhar muitos dinheiros todo mês. Aí na primeira férias você vai falar assim, caralho, velho, tô rico. Primeiras férias da minha vida que eu tô rico. Aí você vai fazer o quê? Obviamente você vai fazer uma viagem para o exterior. Porque todo pobre quando fica rico quer viajar para o exterior. Né? E aí você vai para Miami. Aí quando tu fala, nossa, velho, olha o notebook que barato, olha o iPad, olha o iPhone, caraca, já traz um iPhone XYZ, que é a próxima geração. Pum!
Aí tu vem todo felizão, gastou todo o dinheiro que você tinha de férias, 13º, tudo. Tá passando a fronteira, tá chegando lá. E aí você vê os caras de preto, PF, aí você fala assim, por favor, não olhe pra mim, por favor, não olhe pra mim, por favor, não olhe pra mim. Só que o policial federal, exatamente, o não olhe pra mim, o não olhe pra mim é quase o tchauzinho da PRF. Cara, se você falar, eu vou dizer pra vocês, sério, todo policial federal que trabalha no aeroporto tem um sensor de pessoas que estão entrando como AMBA. É igual o cara que tá na fronteira, né? A fronteira lá, por exemplo, de Amizade, lá no Paraná. É sensor, velho. Olhou, cara, no olho, o policial federal já olha, já entra na alma do cara e já vê. Cara, tem 3 notebooks na bolsa desse filho da puta, velho. Manda parar. E por que você entra, por favor, não olha pra mim, por favor, não olha pra mim? Porque você está olhando aquele policial federal lá e ele está inibindo a prática do ilícito penal. Por isso que eu tenho medo dele. E é por isso que todo mundo quer ir pra outra fila. E o cara vai catando lá e vai pegando. A Polícia Federal também tem a sua natureza ostensiva, também tem a sua natureza administrativa. Tudo bem? Então, a doutrina vai trazer essas instituições aqui como espécies de polícia administrativa. Show? Segunda espécie de polícia, polícia judiciária. O que é polícia judiciária? Uma vez eu fui fazer um concurso para delegado do Rio Grande do Norte e caiu na minha prova assim: a polícia judiciária faz parte de qual dos 3 poderes? Executivo, legislativo ou judiciário? Toda polícia faz parte do executivo. Não é porque o nome é polícia judiciária que ela faz parte do judiciário. Tá, Daniel, por que o nome da polícia judiciária é polícia judiciária? É porque o trabalho, o resultado, o fruto do trabalho da polícia judiciária vai abastecer o poder judiciário de informações para que o juiz possa, através do seu livre convencimento, tomar a decisão. Por isso que ela é chamada de polícia judiciária. É porque ela auxilia o poder judiciário, né? Mas ela não faz parte do poder judiciário. A polícia, toda a polícia faz parte do poder executivo, faz parte da administração, né? Então, polícia judiciária. Qual que é a finalidade da polícia judiciária no Brasil? A polícia judiciária, ela tem uma finalidade repressiva. Então ela vai atuar de forma repressiva. Ou seja, a polícia judiciária, ela atua todas as vezes que a polícia ostensiva não foi eficiente. Então a polícia ostensiva está andando lá para evitar o ilícito penal. Aí a polícia vai lá fazer ou comer um hambúrguer, QRU, né? Vai pegar o QRU ali no posto, os peba olham e falam, opa, vamos lá, pum, e assalta. E aí quem que entra em ação? Polícia Judiciária. Então a Polícia Judiciária, ela tem essa natureza repressiva, ela atua para reprimir o ilícito penal. Então quando a atuação da Polícia Administrativa é ineficaz, surge a atuação da Polícia Judiciária. E ela atua de uma forma investigativa. Então a polícia judiciária, ela vai investigar para descobrir os elementos de autoria daquele ilícito penal e também os elementos do fato, para ver realmente se houve o cometimento de um ilícito penal. A polícia judiciária, ela vai ter essa finalidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro. São 2 as polícias judiciárias que nós temos no Brasil. A primeira delas, Polícia Federal, ela vai ser a polícia judiciária exclusiva da União. A segunda, Polícia Civil, que é a polícia judiciária dos estados e do Distrito Federal. Então aqui a gente já consegue ter também uma outra informação super importante para a sua prova, que é o quê? Não existe órgão de segurança pública municipal, só existe órgão de segurança pública no âmbito da União ou órgão de segurança pública no âmbito dos estados. Aí você pergunta, mas Daniel, e a Guarda Municipal? Guarda Municipal é um órgão de segurança pública?
É um órgão de segurança pública, sim ou não? Queridos, qualquer questão de prova que vier para você dizendo guarda municipal de segurança pública, marque errado. Qualquer questão de prova que diga guarda municipal e polícia, marque errado. Com todo respeito a você que é guarda municipal, que tem uma função super importante, que usa arma, que corre atrás de bandido. Todo respeito. Mas a guarda municipal não é órgão de segurança pública. E olha o que eu falo, porque aqui em São Caetano a guarda municipal é super efetiva, super top. Os caras ainda fazem ronda, ficam andando com cara feio igual policial. Faz. É policial? Não é. Por mais que as pessoas achem e por mais que as atribuições se confundem. Né? E esse é um desafio, e essa é uma das questões mais cobradas em prova. Né? Quem que é órgão de segurança pública? Então, por exemplo, agente penitenciário é órgão de segurança pública, sim ou não? Não, não é. E por que agente penitenciário não é órgão de segurança pública? Porque ele não está aqui no artigo 144, definido como órgão de segurança pública. Tá, Daniel, mas nem o agente penitenciário federal, que é foda pra caralho, anda de preto, fuzil, faz escolta em avião privado, como eu fazia. Fazia escolta de preso armado, eu com a arma ali, preso andando aqui algemado em avião privado. Não tinha polícia com a gente, não. A gente era órgão de segurança pública? Não. Tá, Daniel, e se cair na tua prova assim, ó, Polícia da Câmara e Polícia do Senado, é órgão de segurança pública? Não. E por que não? Porque não está no 144. Polícia da Câmara e Polícia do Senado é polícia? É polícia. Está previsto na Constituição? Está na Constituição. Está nas atribuições da Câmara e está nas atribuições do Senado, que a Câmara e o Senado podem criar suas próprias polícias. Mas elas são órgãos de segurança pública? Não. Só para você ter ideia, dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado Federal, nenhuma polícia entra lá para investigar nada. Quem faz todo o processo é a Polícia Legislativa. Tá, então, Daniel, a Polícia Legislativa faz o inquérito? Sim ou não? Sim ou não? Não, gente, porque ela não é órgão de segurança pública. Inquérito é Polícia Civil ou Polícia Federal. Tá, Daniel, então o que a Polícia Legislativa faz? Ela investiga tudo, ela pega todos os elementos de prova, aí o office boy pega, chega lá na delegacia, oi, tudo bom? Eu sou o policial legislativo federal, vim aqui entregar aqui esse processo para você investigar. É um processo que entrega tudo pronto para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal, dependendo da competência para investigar. Mas você acha que a Polícia Federal vai para lá para investigar? Não pode. Não pode. Você quer ver uma coisa legal? Vocês já viram greve lá no Congresso Nacional? Já viram onde a PM fica? Do lado de fora. Dentro da casa, só Polícia Legislativa. Então o policial legislativo fica no vidrão lá do Congresso, assim, ó. Fica um monte de gente de terno lá. E a PM fica do lado de fora do vidro. Dentro, só atua a Polícia Legislativa. Olha que legal isso aqui. E os caras não são órgãos de segurança pública. Andam armados. E top, cara. 9mm, taser. Ternão lá. Topzão. Né? Mas só lá dentro. E não é órgão de segurança pública. O mesmo vale para o judiciário, né? Mesma coisa. Só que no Poder Judiciário eles não chamam de polícia, eles vão chamar de segurança. Então, por exemplo, você tem o cargo de segurança e transporte, né? Tem vários concursos que estão com o cargo de segurança. Vocês vão fazer, inclusive, TRT-15, né? O 2, né? É o 2 que teve, né? O 15 eu acho que não teve segurança e transporte. Agora eu não lembro. É porque o 15 foi adiado agora a prova, né? Então, o delegado também, né? Você quer fazer a prova de delegado. Então, bom para estudar mais, né? Aí, ó, Deus te olhando aí, tá vendo? Então é uma chance para assistir essa aula aqui. Vai cair essa prova lá no delegado, com certeza. Cara, todo concurso de delegado que eu fiz na vida, eu fiz uns 8 concursos de delegado, cara. Daniel, passou em quantos? Nenhum delegado. Mas eu fiz uns 8 concursos de delegado, cara. Todos eles caíram em questões de segurança pública. Então tá aqui uma questãozinha de graça pra você. Cara, tem que ter muito cuidado com essa questão dos órgãos lá. Exatamente por quê? Porque confunde. Então, segurança lá do Poder Judiciário. O cara é servidor, tudo, fez concurso para segurança e transporte. Vai andar armado? Vai andar armado. Vai ficar lá, tal, vai ter, beleza e tal. É polícia? Não. Porque não é órgão de segurança pública que não está no 144. Então, o que eu quero dizer com isso? O STF definiu que este rol previsto no artigo 144 é um rol taxativo. De forma que nenhum ente federativo
pode criar outro órgão de segurança pública diferente destes estabelecidos no texto da Constituição. Tá? E a decisão surge quando, eu acho que foi até o de Santa Catarina na época, o governo do estado de Santa Catarina criou o Instituto Geral de Perícias e colocou como órgão de segurança pública. Por quê? Porque, na verdade, as perícias geralmente estão atreladas à Polícia Civil. Aí eles foram lá e criaram outra instituição, o STF. Pode não, filho. Você só pode seguir esse modelo que está aqui na Constituição Federal. Tá? Então, rol taxativo, por mais que pareça, por mais que aparente, por mais que o cara queira dizer, quando eu era agente penitenciário federal, por exemplo, o que a gente fazia lá? Né, você ia dar a carteirada, você falava assim, ô, eu sou agente federal. Sou agente federal. E aí você tira a sua carteira e faz, e aí, sou agente federal, né? Já mostra assim, faz meio que um zorro assim, dá tudo certo. Sempre funcionou. Né? Fala legal, sou agente federal, né? Agora eles até mudaram o nome do cargo, né? De agente penitenciário federal para agente federal de execuções penais, que é o nome do cargo, né, atualmente. Então, agora você pode falar mais ainda, agente federal, não precisa terminar o texto. Tanto que no símbolo vem agente federal grandão e execuções penais vem assim com asterisco no final. Para quê? Para não dar, né? Porque você perde moral ali e tal, na hora da abordagem e tal. Então, por mais que pareça, e a questão da prova ela vai tentar fazer você acreditar que aquilo é segurança pública, cuidado. Se não está no 144, não é órgão de segurança pública. Beleza? Essa é a primeira grande questão que você tem que ter em mente aqui quando você estuda a segurança pública. Professor, a polícia administrativa em algumas situações ela também não é repressiva? O que acontece, né? A pergunta do colega aqui foi muito legal. Daniel, a polícia administrativa em algumas situações também não é repressiva? Eu vou até melhorar a tua pergunta. A polícia judiciária em algumas situações também não é preventiva? Né? Você pega um garra da vida, andando com a viaturona, os caras tudo de preto lá, garra, águia, né? Um monte de coisa lá. Não dá uma ideia de prevenção? Sim. Só que o que você tem aqui? Você tem hoje, e o Brasil está vivendo muito isso hoje, uma crise de identidade das instituições. E na polícia isso é muito claro. Tá? É muito claro. Porque a polícia civil ela não foi criada para ser ostensiva. Mas, como a segurança pública é um problema crônico no Brasil, ela acaba atuando às vezes como polícia ostensiva. Mas a doutrina não traz isso, não aceita isso como algo possível, entendeu? Tipo, ela não chega lá e fala assim, considerando que na polícia civil de vez em quando os caras vão sair de preto lá e vão sair fazendo abordagem na rua, ela também é polícia ostensiva. A doutrina não traz dessa forma. Tá? E aí o inverso é a mesma coisa. Então vamos pegar o exemplo da polícia militar. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar tem uma investigação interna. Eles fazem o próprio processo militar para instruir o Poder Judiciário. Né? Você tem o chamado inquérito policial militar, cara, que é uma investigação interna para apurar o quê? Crime militar. Tá, isso torna ela polícia judiciária? Não. Entendeu a problemática aqui? Ela está dentro da atribuição dela. Mas eu digo assim, repressiva na aplicação de multas, por exemplo. A PRF tem competência para aplicar multa. Seria uma espécie de repressão? Então, a multa, ela é uma atividade de natureza administrativa. Quem aplica a multa é a autoridade de trânsito, através do seu agente. Então essa é a ideia. Não existe esse conceito. A autoridade de trânsito é quem tem o poder para punir. Né? Você, como agente de trânsito, você executa aquele poder, você é o instrumento dele. É igual o delegado mesmo. O delegado dentro da estrutura da polícia, por exemplo, ele é autoridade policial. É estranho isso, né? Falar assim, eu sou policial, não sou autoridade policial. Não, a autoridade policial é o delegado. Você é só o orelha. Você só vai lá e traz o cara para o delegado. Você só vai lá e ouve o cara. Então, seria nesse contexto da polícia rodoviária e das polícias militares como um todo, né? Cuidado também, porque já caiu em prova aqui outras questões envolvendo esse rol aqui. Principalmente se você pega uma prova... O CESP gosta muito de questões desse nível aqui, tá?
Então, por exemplo, órgão de trânsito pode ser considerado órgão de segurança pública? Né? Eles até ensaiaram alguma coisa inserindo o parágrafo 10 dentro do artigo 144, que, tipo, não fez diferença alguma. Né? E por que tinha essa ideia? Porque em Brasília, para a galera que é do Distrito Federal que está assistindo a gente aqui agora, no Distrito Federal, o Detran lá é mais temido que a PM. O Detran, quando chega, meu irmão, primeiro que o agente do Detran ganha 12 pau por mês. Ele é o que ganha mais no DF. Né? Armado, ponto 40, viaturona tudo zero e comboio, velho. Fechou, pum, todo mundo. Ninguém pira com o Detran lá no DF. Aí, agente de trânsito é órgão de segurança pública? Não. Não é. Olha esse aqui é top, hein? Força Nacional de Segurança Pública. Já ouviram falar? Força Nacional de Segurança Pública é órgão de segurança pública? Não, porque não está na 144. Tá, e qual que é a natureza jurídica da Força Nacional de Segurança Pública? Ele é um acordo de cooperação federativa. Quem compõe a Força Nacional de Segurança Pública? Policiais. Então você tem policiais de várias instituições do Brasil, cada instituição cede uma parte dos seus policiais para compor a Força Nacional de Segurança Pública. Mas eles não são considerados uma instituição de segurança pública. Então, tem que ter bastante cuidado com esses detalhezinhos assim, de instituições que parecem, que tem cara, mas não são de segurança pública, tá? Rol taxativo, lembre-se apenas aqui do artigo 144. Beleza? Tá? Feita essa primeira análise aqui do artigo 144, agora a gente vai fazer a leitura dele, porque a gente precisa analisar aqui as atribuições de cada um desses dispositivos, tá? Então, o artigo 144, ele vai trazer agora as atribuições e as competências de todos os órgãos. E o primeiro que ele vai trazer é da Polícia Federal. Então, no parágrafo primeiro, ele vai dizer: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira. Então, primeiro vamos fazer a análise aqui da Polícia Federal. Então, a primeira coisa que a Constituição fala aqui é que a Polícia Federal é instituída por lei. Instituída por lei. Aí cai na tua prova lá, a Polícia Federal é instituída por lei federal, certo ou errado? A Polícia Federal é instituída por lei federal, certo ou errado? Certo. Certo, gente. Por quê? Porque ela é federal. Ela é federal. E se ela é um órgão federal, para instituí-la tem que ser uma lei federal. Tudo bem? Então, façam sempre essa associação. Outra coisa que ela fala é que é órgão permanente. Dizer que a Polícia Federal é um órgão permanente significa dizer exatamente isso. Significa dizer que ela não é temporária. Órgão permanente, não é temporário. É diferente da Força Nacional de Segurança Pública, que é uma instituição temporária. Tá? Então, o PF é permanente. Tipo, ela está lá, pronta, ela está latente, ela fica lá. Precisou, pum, ela é utilizada. E outra coisa que a Constituição fala, que ela é da União. Então, a Polícia Federal é uma instituição federal. Por quê? Porque ela pertence à União. Ela pertence à União, mas ela vai atuar em todo o Brasil. Por isso, ela tem uma característica de segurança pública de atuar em todo o Brasil, dando a ela esse viés nacional, né, de atuação. Tá? Mas ela é uma instituição federal, organizada e mantida pela União. Tá? E a Constituição vai dizer também que ela é organizada em carreiras. As carreiras da Polícia Federal, elas estão divididas hoje em duas espécies. Carreira policial e a carreira administrativa. Nas carreiras administrativas é muito claro, tem que deixar muito claro pro concurseiro que quem trabalha na Polícia Federal na área administrativa não é policial. Ele só trabalha na Polícia Federal.
Então, às vezes, o cara fala assim, né? Muita gente manda assim pra mim, tô fazendo live, o cara manda assim, tá, e quando é que sai o concurso de nível médio da Polícia Federal? É que eu não tenho nível superior ainda para ser policial, para ser agente, então eu vou ser administrativo. Então você não vai ser policial. Não se iluda. Aí o cara pergunta, mas pode ter porte de arma? Pode ter porte de arma, como qualquer pessoa pode ter porte de arma. Diferente de ser policial, tá? Na área administrativa tem áreas de nível médio e áreas de nível superior. Né? O concurso tem o seu prazo de validade vencendo agora no mês de julho de 2018. Então nós teremos em breve concurso para a área administrativa da PF, para nível médio e superior. E para a área policial é quando nós temos as carreiras de polícia mesmo, que todo mundo almeja aí, né? Que a galera almeja. E quais são essas carreiras? A number one, delegado, que é a carreira privativa para bacharel em direito. Perito. O perito vai depender da especialidade exigida. A Polícia Federal é uma das polícias do Brasil que tem cargos específicos. Eu, por exemplo, tenho um primo que é perito em química. Foi um dos primeiros concursos que ele fez na vida e ele foi o primeiro lugar. Quando ele terminou o doutorado em química. Ele terminou o doutorado em química, não tinha porra nenhuma a fazer, ele estava dando aula e tal. Aí saiu um edital assim, ele falou, vou lá fazer essa prova. Foi lá, fez, passou em primeiro lugar, hoje é delegado, hoje é perito da Polícia Federal, tem uma vida top. E continua dando aula. Aí tem as carreiras que não estão no mesmo nível do delegado ou perito. Porque o delegado e perito está no mesmo nível, tá? Então a remuneração é mais alta, a carreira é uma carreira especialista, né? E aí você tem as carreiras que antigamente era de nível médio. Depois o critério de entrada passou para nível superior. Então é comum quem faz concurso para a Polícia Federal entrar lá e encontrar cara ainda que tem nível médio lá. E eu vou dizer para você, agora não tanto mais a maioria, porque muita gente aposentou. Mas tem muito peão de nível médio lá da Polícia Federal, que vai ser inclusive teu chefe. Você tem os cargos de agente, escrivão e o papiloscopista. Agente, escrivão e o papiloscopista. O agente é o cara operacional que vai fazer as atribuições externas, né, de investigação. O escrivão é o auxiliar do delegado, então é o cara que vai, junto com o delegado, cuidar dessa parte administrativa ali do inquérito. E o papiloscopista é o cara que vai fazer a coleta de informações e cuidar de toda a parte de identificação criminal. Então é quem trabalha com a datiloscopia, né? Ou com papilos, né? Que são exatamente as paradas aqui das digitais e assim por diante. Essa galera aqui, papiloscopista, tem um sonho de virar perito. Então eles têm um trabalho aí já de, pelo menos desde que eu sei, 20 anos. Tentando se transformar em perito e não se transformar, tá, gente? Então, próximo concurso da Polícia Federal que vai acontecer, inclusive, agora em 2018. Nós temos vagas aí para todos esses cargos aí e esse continua sendo. Todos eles entraram para nível superior. Delegado bacharel em direito, perito, especialidade, então ele vai trazer as áreas que ele precisa lá. Agente, escrivão, papiloscopista, qualquer nível superior. Tá? Todos eles são policiais. Então, diferentemente da área administrativa, todos esses aqui são policiais e compõem este rol da segurança pública aqui. Beleza? Essas são as carreiras da Polícia Federal. Quando a gente fala carreira na administração pública, significa dizer o quê? Se eu entrei como papiloscopista, não gostei, eu falo assim, eu acho que eu vou passar um tempo como escrivão, outro concurso. E acontece. Né? Agora que a gente ficou muito tempo sem ter, mas é normal. A Polícia Federal, quando entra na pira de fazer concurso todo ano, ninguém passa num, depois vai lá e faz outro. Aí o cara não gostou da carreira, vai lá e vai fazer outro. Tá? Beleza? Essas são as carreiras. Agora vamos para as atribuições da Polícia Federal. Qualquer concurso que caiu o artigo 144, ainda que o concurso não seja da Polícia Federal, considere o artigo 144, parágrafo 1º, o principal parágrafo do seu estudo. Tá? Não precisa ser concurso da PF. Então você vai fazer um concurso para PM, você vai fazer um concurso para Polícia Civil do seu estado.
Cara, considere o parágrafo primeiro o parágrafo mais importante do seu estudo. Por quê? Porque ele é o que tem mais informação. E aí ele diz: destina-se a, inciso 1, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Primeiro ponto aqui, chave para as atribuições da Polícia Federal, está aqui, ó. Primeiro ponto chave, coisas relacionadas à União. Então, ocorreu algum tipo de infração relacionada à União, aos bens da União e às suas entidades autárquicas, a atribuição de investigar é da Polícia Federal. Essa é a regra constitucional. Quando a gente fala entidades autárquicas, eu estou pensando em quem? Fundações, autarquias. Ok? Então, crime ou infração penal cometida contra uma autarquia da União, atribuição de investigar, Polícia Federal. Crime cometido contra a Fundação da União, Polícia Federal. Ou empresas públicas. Então, crime cometido contra a empresa pública da União, investigação, Polícia Federal. E se o crime for cometido contra uma sociedade de economia mista da União? É atribuição da Polícia Federal investigar? Não é, tá? Então, cuidado com essa questão, que é uma questão maravilhosa para a sua prova. Se o crime for cometido contra a sociedade de economia mista da União, mesmo sendo da União, a atribuição de investigar não será da Polícia Federal. Será da Polícia Civil do Estado onde aquilo ocorreu. E aqui você tem uma questão assim, cara, topíssima, topíssima. Acho que até coloquei no simulado de vocês aí. A questão dizia o seguinte: um crime cometido contra a Petrobras é responsabilidade da PF investigar? Sim ou não? Não. Não. E por que não? Porque a Petrobras é uma sociedade de economia mista da União. Não, Daniel, mas todo dia eu entro na televisão lá e tá lá a Polícia Federal investigando a Petrobras na Operação Lava Jato. Então, é aí por isso que se torna uma boa questão de prova. Né? Porque aí o cara ignora a teoria, ignora aquilo que é previsto para olhar a televisão e fazer a prova. Vai se fuder. Né? Então, por que a Polícia Federal hoje investiga a Petrobras na Operação Lava Jato? Por causa do finalzinho do dispositivo. Quando ele diz assim, ó, assim como, isso é conjunção aditiva, tá? Então, assim como ele está dizendo, e outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo se puserem em lei. E você vai ter a lei regulando isso aqui. Mas você tem o que hoje? Uma operação que tem repercussão interestadual, porque você tem gente sendo presa no Brasil todo. Você tem repercussão internacional, porque você tem invasão de divisa. E aí a Polícia Federal entra em ação, mesmo sendo um crime cometido contra uma sociedade de economia mista da União. Mas em linhas gerais, é uma linha bem hipotética, tá, gente? Bem tese, bem tese. Ocorreu um assalto, tem duas agências, uma do lado do outro. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Ocorreu um assalto em um, ocorreu um assalto em outro. Quem investiga é o Banco do Brasil? Polícia Civil. Quem investiga a Caixa Econômica Federal? Polícia Federal. Eu estou falando bem em linhas gerais. Tá? Bem em linhas gerais. Porque as peculiaridades da infração é que vão definir se a Polícia Federal vai investigar ou não. Esse parágrafo primeiro, ele é top, ele despenca em prova, você não pode ignorá-lo, tem que realmente chegar com ele lá afiado, tá? Cuidado com ele. Se for, por exemplo, um crime de uma sociedade de economia mista que ocorreu em 2 estados, aí a PF. Se tem repercussão interestadual, aí a Polícia Federal pode abarcar. Só que isso é muito relativo. Por quê? Porque pode haver uma cooperação entre as polícias. Então, por exemplo, se você tem as duas polícias trabalhando, porque acontece isso direto. A Polícia Civil, por exemplo, o cara foge e a Polícia Civil fala, vou atrás, vou passar pelo Estado, e vai pedindo apoio para os estados. Né? E aí eles vão fazendo um trabalho. Porque é o seguinte, no fundo, nenhuma polícia quer ficar com um trabalho para si. Então, se alguém chega e fala assim, não, eu quero para mim, opa, essa é a ideia. Né? Essa é a ideia, a não ser quando a legislação não permite. Né? A legislação não, a legislação diz que tem que ser Polícia Federal. Agora, entre polícias civis de estados, cooperação. Né? Cooperação. Eu me lembro de um dia que aconteceu, acho que foi lá no Rio Grande do Sul.
troca de tiro, os caras emboscaram ao mesmo tempo, duas polícias emboscaram ao mesmo tempo os bandidos numa casa. Que era um sequestro. Só que aí eram policiais civis e ninguém sabia da existência do outro. Olha que merda. E aí quando viu, começou a troca de tiro entre polícia e os bandidos na casa. Até que alguém olhou e falou, cara, aquilo é polícia. Ah, polícia, é a polícia. Ah, então os bandidos estão ali. E aí foram todo mundo lá prendendo os caras. Então acontece essas paradas, tipo meio filme americano, sabe? Meio filme americano, ó, dessa linha pra cá sou eu, você não vem pra cá, sabe? Essas porra. Isso acontece no Brasil direto. Acontece direto. Tá? Cuidado com isso aqui. Tá, então essa primeira atribuição é uma atribuição aí importante. Por isso que, na teoria, você vai desenhar de um jeito. Na prática, a cooperação ela vai ser muito, muito interessante aqui também. Inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Então, queridos, o que nós temos aqui? Prevenir. Olha o caráter preventivo da Polícia Federal aqui em jogo. Prevenir o tráfico ilícito de entorpecentes e reprimir. Aqui, meus queridos, a prevenção e repressão de tráfico ilícito de drogas não é algo exclusivo da Polícia Federal, tanto que ao final ele coloca sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. O que significa isso? Quando você está passando a fronteira, você vê só a Polícia Federal lá? Não, você vai ver a PRF. Você vai ver a Receita Federal, você vai ver a Anvisa, você vai ver um monte de instituição lá, que vai trabalhar também na prevenção disso aqui, tá? Inciso 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então, cuidado com essa questão aqui em prova, porque eu tenho certeza que você já foi para a praia no verão e você viu lá a Marinha fazendo patrulhamento lá no mar. Você já viu a PM fazendo, você já viu o bombeiro fazendo. Só que aqui ele fala que o policiamento marítimo, aeroportuário e de fronteira é da Polícia Federal. Cuidado, não é uma atribuição exclusiva da Polícia Federal. Mas se na tua prova trouxer assinale alternativo que contém atribuição, qual que é a polícia que desempenha as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira? É PF, porque a Constituição diz que é PF. Entendeu? Então não é só a PF que faz. Mas se ele perguntar quem faz isso, é a PF. Porque a Constituição traz dizendo que é atribuição da Polícia Federal. Tá? Por isso que nas fronteiras você vai ter a Polícia Federal, no aeroporto você vai ter a Polícia Federal, também ali nos portos você vai ter a Polícia Federal. Okay? Depois, inciso 4, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Então, a função de Polícia Judiciária da União é exclusiva da Polícia Federal. Veja, é o único lugar da Constituição que se traz o termo exclusivo para a PF. E aí, em prova, eles adoram pegar essa palavra exclusivo e começar a transitar. Começa a trazer lá, a PF é a Polícia Exclusiva Marítima, entendeu? Errado. Né? Pegou esse exclusivo e começou a transitar, ali vai dar merda. Tá? Então, cuidado. O único lugar que a Constituição utiliza o termo exclusivo é na função de Polícia Judiciária da União. Mesmo sabendo que existe a Justiça Militar, que na Justiça Militar quem faz a investigação é a própria Polícia Militar, dentro de cada instituição militar. Né? Então, por exemplo, dentro do Exército existe a Polícia Militar do Exército. E essa Polícia Militar do Exército é que vai fazer a investigação dentro do Exército. Tá? Mas isso é uma exceção. Eu trabalho com a regra, e a regra é Polícia Exclusiva Judiciária da União é a Polícia Federal. Ok? Que é quem vai investigar todos os ilícitos cometidos contra a União. Tudo bem até aqui? Sem dúvida, o parágrafo foi disparado o mais cobrado em prova. Vamos agora para parágrafo 2º. Polícia Rodoviária. Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, segundo a Constituição Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, você tem também aqui a Polícia Rodoviária Federal, é uma polícia instituída por lei federal. Ela é uma instituição permanente porque ela vai estar sempre presente lá.
ela também está no âmbito da União, então ela está organizada no âmbito da União, ela é um órgão da União, e ela também está estruturada em carreiras. E as carreiras da Polícia Rodoviária Federal são duas. Você tem a carreira policial e a carreira administrativa também. Carreira administrativa, como da mesma forma que eu falei da PF, não é policial. Então, o cara que trabalha na Polícia Rodoviária Federal, um cargo administrativo, ele é administrativo. Ele pode até dizer que ele trabalha na Polícia Rodoviária Federal. Então, a carteirada do agente administrativo da PRF é: onde você trabalha? Ah, eu trabalho na Polícia Rodoviária Federal. Ó, não precisa entrar em detalhes. Né? O que você faz lá? Só técnico administrativo. Não precisa entrar nesse detalhe. E policial é legal porque a PRF, na minha opinião, é a melhor carreira de polícia do Brasil. E por que que ela é a melhor carreira de polícia no Brasil? Porque lá a carreira é única. Então, se você entra hoje como policial rodoviário federal, você entra orelha, você vai para a pista e você pode se tornar o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Então, todo diretor hoje da Polícia Rodoviária Federal, nos últimos anos, tem sido aí policiais rodoviários federais que fizeram concurso, assim como você vai fazer. Né? Então, é uma carreira única. Você entra lá embaixo e você sobe. Dentro da estrutura da PRF, tem algumas divisões lá, dentro dessa carreira, onde eles vão dar nomenclaturas. Então, por exemplo, você vai ter lá inspetor, né? O inspetor é uma das classes que você vai ter dentro da estrutura da Polícia Rodoviária Federal. Só que o cara entrou pelo concurso de policial rodoviário, essa é a carreira. E ele vai ocupando lá, inspetor, classe especial e assim vai. Ok? O policial rodoviário federal, ele tem qual atribuição? Fazer policiamento ostensivo das rodovias federais. Então, Polícia Rodoviária Federal, policiamento ostensivo das rodovias federais. Então, cuidado, em prova eles adoram colocar lá: ah, a Polícia Rodoviária Federal faz o patrulhamento ostensivo das rodovias do Brasil. Opa, errado. Só das rodovias federais. E quem faz o patrulhamento das rodovias estaduais ou distritais? Polícia Militar, através da sua instituição lá. Eles fazem uma distribuição, uma divisão interna, e aí você cria lá uma instituição dentro da própria PM lá chamada Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária do Distrito Federal, que não é uma outra polícia, é PM. Então, se cai na tua prova, quem faz patrulhamento de rodovia estadual, PM. Okay? Não existe uma instituição de segurança pública chamada Polícia Rodoviária Estadual ou Distrital. Isso aqui é tão importante, tão sério. Eu fui policial rodoviário do Distrito Federal, quando eu era PM lá. E a 500 metros do meu posto, começava uma rodovia federal. Daquela linha ali, qualquer acidente era atribuição da Polícia Rodoviária Federal. E era uma merda. Por quê? Porque a gente estava no posto, você viu o bicho pegando lá, mas você não tinha atribuição para ir lá. E quanto de distância tinha o posto da PRF? 50 quilômetros. Olha que louco, né? Aí o que nós fizemos? Um acordo de cooperação. E nós íamos, preservava o lugar e dávamos primeiro cuidado para o local. Então, por exemplo, acidente, a gente prestava socorro até a Polícia Rodoviária Federal vir para fazer todo o procedimento realmente pericial e aí fazer o boletim de ocorrência. Tudo isso aí era feito com eles. A gente só fazia sinalização. Né? Então, multa. Passou da linha lá, não pode multar mais. Ali só PRF. E isso é muito, muito sério mesmo. Por quê? Porque se você invade essa área de atribuição, nulidade do procedimento. Então, por exemplo, a aplicação de uma multa fora da sua área de atribuição é nula. É só recorrer e falar assim, ó, foi um policial militar que aplicou uma multa numa rodovia federal. Isso não existe. Entendeu? E se existir só mediante um acordo de cooperação entre as instituições. Né? E aí tem que ser especificado no acordo, ó, pode aplicar multa aqui. Aí beleza, senão, não. Tá? Cuidado com isso aqui. Beleza, Polícia Rodoviária? Tranquilo? Depois nós temos aí a Polícia Ferroviária Federal, que eu já teci alguns comentários sobre ela. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Você consegue perceber que o parágrafo 2º e o parágrafo 3º eles são praticamente os mesmos? Prova de Santa Catarina, fui fazer, não lembro que ano que foi que eu fui fazer,
delegado, hein? Santa Catarina, banca CAF, na época. O que eles colocaram? Eles pegaram e copiaram a Polícia Rodoviária Federal, copiaram o texto inteiro e no final faz o patrulhamento das ferrovias federais. Filha da putagem, né? Fizeram. Para delegado. Trocaram lá só o finalzinho lá. Por quê? Porque o texto é idêntico. E a Polícia Ferroviária Federal é aquilo que eu já falei para vocês no início, né? Uma instituição hoje em desuso no Brasil que não tem a sua funcionalidade mais efetivada, exatamente por conta da passagem do tempo em que ela foi deixada de lado. É bem provável que em algum momento ela se ressurja das cinzas e nós vamos ter mais um concurso, mais uma instituição hoje no Brasil que vai ser a Polícia Ferroviária Federal em funcionamento, tá? É um órgão de segurança pública, se cair na tua prova ela está lá, ela existe, é um órgão no Brasil. Na prática ela não existe, por quê? Porque não tem efetividade, tá? Mas ela está aí na lista do 144. Você vê que coisa, né? Instituição que não funciona no Brasil está no 144 e um monte de gente querendo entrar no 144. Né? Você tem PEC hoje para a criação da chamada Polícia Penal, que é para transformar os agentes penitenciários em policiais. E essa PEC, só para você ter ideia, eu ouço isso há 20 anos. Aí, ano passado, não, mas agora vai. Ó, show de bola, vai. E também tem uma PEC para a Polícia da Câmara e Polícia do Senado vir para o 144. Né? Tem algumas instituições que querem vir para o 144. Tá? Porque traz algumas prerrogativas. O pessoal lá na época que eu trabalhava, no DEPEN, só falava, aí, tá, bora lutar. E é uma luta do DEPEN mesmo para transformar em órgão de segurança pública. Eu não via muita vantagem. Eu, particularmente, não fazia muita questão. E por que não fazia muita questão? Porque quando você se transforma em órgão de segurança pública, você tem mais responsabilidades. Mas a galera acha que é mais dinheiro. É um raciocínio errado, né? E a maior prova disso é que até hoje a PRF ganha menos que a PF. Raciocínio errado. Não, vou transformar em polícia e vou ganhar igual a PF. Não, todo mundo quer ganhar igual a PF, é o que todo mundo quer. Mas transformar em polícia não vai gerar isso, porque não gerou nem para a PRF, que é a polícia muito mais antiga no Brasil. Né? E esse é um dos desejos dos agentes penitenciários federais de transformar em polícia. E outro detalhe é que quando você vira polícia, você se torna dedicação exclusiva. Você é policial. E como agente penitenciário não era dedicação exclusiva. Então, sair do plantão, ó, desliga o celular, feliz, até o próximo plantão. 3 dias. Então dependia muito. O pessoal falava assim, não, mas a gente vai ter mais respeito. Eu falava assim, cara, respeito para mim é dinheiro. Então você pode me chamar de gari, você pode me chamar de babá de preso. Qual que é o seu cargo agora? Babá de preso. Quando você ganha 20 mil por mês, ó. O que você faz? Sou babá de preso, ó que merda. 20 mil reais. É igual o policial da Câmara. Você já viu greve de policial da Câmara do Senado? Você já viu o policial da Câmara do Senado ir pra rua? Queremos mais respeito, dignidade, queremos ir pro 144, porque é um absurdo. A gente é policial. Você já viu ele falar isso aqui? Não, filho. Por quê? Porque eles ganham dinheiro. O respeito deles é uma puta remuneração. Tá bom. O cara que vai ficar brigando aí, vai lá, ó. Ouvir o deputado lá e vai morrendo por lá. Acabou. Essa é a ideia. Né? Depois nós temos aí as polícias civis, parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, veja que essa é a única polícia que ele traz essa observação, tá, gente? Então já caiu questão em prova, o cara dizendo lá, a Polícia Federal dirigida por delegado de polícia de carreira, é errado. Tanto é errado que na história da Polícia Federal, o Romeu Tuma foi um dos diretores da Polícia Federal mais conhecidos do Brasil. E ele é delegado da Polícia Federal? Não. Ele é delegado da Polícia Civil de São Paulo. Então, cuidado, tá? Quando ele fala aqui da Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, significa dizer que para dirigir a Polícia Civil, o cara tem que ser da carreira daquela Polícia Civil. Não pode ser de fora. Ok? Incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, a Polícia Civil, quando ele traz essa atribuição da Polícia Civil, ela revela uma coisa aqui muito interessante da Polícia Civil, que é a chamada atribuição subsidiária.
O que é atribuição subsidiária? Significa dizer que a Polícia Civil ela vai investigar qualquer coisa que não for dos outros. Então é subsidiária, o que sobra. Não é da União, ou seja, não é atribuição da PF, e não é militar, então é da PC. Se não for da União, se não for militar, atribuição da Polícia Civil. Por isso, dizemos que a atribuição da Polícia Civil é subsidiária. O termo adequado não é competência, tá, gente? Às vezes até vai se falar, competência da Polícia Civil, mas isso não é um termo adequado, juridicamente adequado. Quem tem competência é o Poder Judiciário. Quando a gente fala ali, então, de polícia, a gente utiliza o termo atribuição. Esse é o termo mais adequado, tá? Às vezes a banca nem vai se apegar a isso. E aí, se a banca não se apegar, tudo bem. A não ser que a pergunta seja essa, né? Se a polícia tem competência ou atribuição. E aí ele define aqui que a polícia vai ser dirigida por delegado de polícia de carreira, e aí cada polícia do estado e do DF vai ser organizada dentro da sua própria estrutura, né? Cada estado organiza sua própria polícia hoje no Brasil, tá? Depois, parágrafo 5º, as polícias militares, cabe à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além da atribuição definida em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Então, aqui a Constituição define a diferença entre polícia e bombeiro. Então, PM, polícia ostensiva, então vai fazer patrulhamento, vai fazer toda a parte de policiamento ostensivo dentro do Estado ou do Distrito Federal. E o Corpo de Bombeiro vai fazer as atividades de defesa civil. Então, nós dizíamos que PM é o mal e o bombeiro é o bom. Todo mundo quer ser amigo do bombeiro, mas ninguém quer ser amigo do polícia. Exatamente porque a atribuição é uma atribuição diferente, tá? Então a primeira coisa que a Constituição faz aqui é separar as atribuições. E aí depois ele traz um parágrafo que é um dos mais cobrados em prova, que é o parágrafo 6º. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Então, PM e bombeiro, a Constituição diz que elas são forças auxiliares e reserva do Exército. Cuidado, tá? É força auxiliar e reserva das Forças Armadas? Não. Da Marinha? Da Aeronáutica? Não. É de uma das instituições, Força Auxiliar e Reserva do Exército. Isso significa que a PM e o bombeiro é subordinado ao Exército? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele acabou de dizer, e subordinam-se aos governadores. Então, PM e bombeiro não é subordinado ao Exército, tá, gente? Então, essa questão da Força Auxiliar e Reserva do Exército não significa hierarquia e não significa uma vinculação funcional permanente. Quando a Constituição diz Força Auxiliar e Reserva do Exército, isso significa uma vinculação excepcional em situações excepcionais. Então eu tenho uma situação de exceção onde o contingente do Exército acabou. Morreu todo mundo. Agora eu preciso matar mais gente. Eu vou pegar essa gente da onde? Da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Ok? Dentro da estrutura militar, e aqui é importante que você saiba como é que funciona na prática, existe uma deferência em razão da hierarquia militar. Então, por conta dessa vinculação excepcional, o comandante da Polícia Militar, que é o coronel mais antigo, ele presta continência para o coronel mais novo do Exército. Por quê? Entre os militares existe esse reconhecimento. Então, esse reconhecimento entre os militares funciona, por exemplo, de um soldado da PM em relação ao soldado do Exército. Então, o soldado do Exército ele tem prevalência, hierarquicamente, sobre o regime militar, o soldado da PM. Aí você presta essa continência. Isso é um ritual militar, tá? Mas institucional, nada a ver. A não ser nas exceções. E a exceção seria uma situação de guerra.
Tipo o que a gente está para viver agora. Então, zoando. Então, imaginando que o Brasil fosse para uma guerra e morresse todo o pessoal do Exército, fosse auxiliar reserva do Exército. Vamos lá, vamos pegar um contingente. Da onde? Polícia Militar. E começa da onde? Começa da Polícia Militar mais próxima do evento. Então, se a guerra entre o Brasil e o Uruguai, você vai começar pegando Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Né? Pegou, matou todo mundo, aí vai subindo, Paraná, até chegar lá em Rondônia. Agora, se começar a guerra por lá, então essa é a lógica, entendeu? Tá, gente, isso é a prática, isso aqui não existe, porque o Brasil nunca viveu isso aqui. Então, Constituição de 88, essa é uma parte bem teórica lá, tá? Agora, cuidado, hein? Aqui nós temos uma questão super importante, que é a subordinação. Então, a PM, o bombeiro, é subordinado ao governador. Então, caiu em prova assim, quem é responsável pela execução da segurança pública dentro do Estado? E a resposta aparecia assim na questão, né? Que quem era responsável pela segurança pública do Estado era o secretário de Segurança Pública. Errado. A gestão da segurança pública dentro do Estado e do DF é do governador. Ok? É do governador. E veja, quando ele fala na subordinação ao governador, ele traz a Polícia Civil para junto. E diz, ó, PM bombeiro, Força Auxiliar Reserva do Exército, e aí ele utiliza só quem é militar, tá? Então, PM bombeiro, Força Auxiliar Reserva do Exército. Na última prova da Polícia Federal, ele colocou lá, PM bombeiro e Polícia Federal, Força Auxiliar Reserva do Exército. Idiota, né? Por quê? Porque só é Força Auxiliar Reserva do Exército que é militar. Tá? Só que no que tange a subordinação ao governador, ele colocou PM bombeiro e Polícia Civil. Então, PM bombeiro e Polícia Civil, subordinado ao governador. Tudo bem? Logo, o governador é que vai fazer a gestão da segurança pública. Aqui nós temos uma peculiaridade. PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil do Distrito Federal. Então, PM, Bombeiro e PCDF, cuidado! PM, Bombeiro e Polícia Civil do Distrito Federal, elas são organizadas e mantidas pela União. Ok? Organizado e mantido pela União. Então, PM, Bombeiro e Polícia Civil do DF, organizado e mantido pela União. Isso significa dizer que um agente da Polícia Civil do DF é um servidor federal, sim ou não? Sim ou não? Não. Claro que sim, filho. Se ele é organizado e mantido pela União, ele é um servidor federal. Daniel, quer dizer que um soldado da PM é regido por uma lei federal, sim ou não? Sim, gente, porque é organizado e mantido pela União. Então quer dizer que um soldado da PM do DF é um servidor federal? Sim, ele é um servidor federal, porque ele é organizado e mantido pela União. É estranho, né? Mas é. E por que é? Porque sim, porque a Constituição mandou. A Constituição chegou e falou assim, ó, PM, Bombeiro e PCDF, organizado e mantido pela União. Servidor federal. Dinheiro da União, carreira da União, lei da União. Aí que está a grande sacada. Ele é organizado e mantido pela União, mas quem manda é o governador. É a situação de mandar mais top que tem. É igual você criar filho com o dinheiro dos outros. Né? Ó, eu que mando nesse moleque, ó, dá dinheiro aqui, eu tenho que dar comida para ele. E pior, né? Porque os orelhos não têm essa noção, né? Agora tem mais, porque hoje, desde 98, quando eu entrei, que entrou muita gente em nível superior dentro da Polícia Militar. Mas a Polícia Militar do DF, tipo, tem muita gente bem de nível de escolaridade baixo. Então, o governador chegava lá e falava assim, olha aí, galera, vou dar aumento para vocês agora, porque eu sou o cara foda, eu amo vocês, valorizo vocês. Vem comigo! Não, né, governador? Quem dá aumento para PM, para bombeiro e para PC é o presidente. Por quê? Porque a lei é federal. Então, para você ter uma instituição forte, no caso da PM, do bombeiro e da PC, não adianta você ter deputado distrital, você tem que ter o quê? Deputado federal, você tem que ter senador da República, porque a parada toda acontece lá no âmbito da União. Se cai em prova sobre a subordinação da PF, PRF, PFF,
É o Ministério Extraordinário da Segurança Pública? Todos eles agora estão lá dentro do Ministério da Segurança Pública. Mas a subordinação é o presidente. Ah, é o presidente. Porque o Ministério, o que acontece? O Ministério é órgão também, né? O Ministério também é órgão, ele só está alocado ali. Mas qual que é o poder que eles fazem parte? O Poder Executivo. Então quem comanda é o presidente. Porque o Poder Executivo no Brasil é presidente e ministros, né? Então ele está hoje alocado dentro do Ministério da Segurança Pública, que é esse novo ministério criado aí pelo Michel Temer. Vamos ver até quando, né? Mas eu achei que foi uma boa ideia. Porque você separa do Ministério da Justiça e deixa a Justiça com outras coisas, que eu não sei o que eles ficaram. Mas... Tá, então muito cuidado com essa questão da PM do bombeiro. Isso aqui foi tão interessante que, por mais que a gente saiba na teoria, na prática a gente não entende, né? Então, por exemplo, quando eu saí da PM, eu tinha 7 anos de policial militar. Só que a Polícia Militar do DF, a estabilidade se adquire com 10. Que é parecido, é a mesma regra do Exército. Tá? Com 10. Então eu não era estável na PM, beleza? Só que aí eu tomei posse no DPEM, Ministério da Justiça. Quando eu tomei posse no DPEM, a mulher falou, nossa, seja bem-vindo, você já é estável. Eu falei, não sou. Ela é. Você já tem 7 anos, a estabilidade é com 3. Ainda me deu uma aula. Aí eu fiz uma pausa mental, eu falei, retardado, você vai reclamar? Depois você entende, porque tu não vai reclamar. Mas olha o limbo que eu fiquei. Eu saí de uma instituição onde eu não era estável e entrei em outra já chegando estável por causa do meu tempo. Louco, né? Gente, era um limbo mesmo jurídico. Por que era um limbo jurídico? Se eu reprovasse no estágio probatório do Ministério da Justiça, eu poderia voltar para a Polícia Militar? Esse é o benefício da estabilidade. Mas eu teria um problema, porque eu não era estável na Polícia Militar. Olha que merda, né? Mas por causa dos regimes jurídicos diferentes. Porque lá era militar 10 anos de estabilidade e aqui eu era civil 3 anos de estabilidade. Só que eu tinha todos os benefícios de quem era estável. Então, tipo, algumas licenças que eram exclusivas pra galera lá, eu já tinha direito. Aí tá, né? Eu não pedi, vocês me deram e era estável lá. Beleza? Mas a mesma, só pra você ter ideia, a mesma matrícula que eu usava na PM, eu usei no Ministério da Justiça. O mesmo número. Mesmo sistema, tudo a mesma coisa. Por quê? União. Tudo pago e organizado pela União. Beleza aqui? Tá? Muito cuidado com a PM e com o bombeiro, que isso aqui é muito top para a prova. Agora, nós temos uma questão aqui interessante sobre PM e bombeiro. Todas as limitações aplicáveis aos militares, todas as restrições aplicáveis aos militares são estendidas a PM e bombeiro. Ok? Então aqui nós vamos encontrar alguns temas interessantes por conta das regras constitucionais aplicáveis aos militares. Então, por exemplo, greve. PM e bombeiro pode fazer greve? Não, porque militar não pode fazer greve. Filiação partidária. Militar pode ser filiado a partido político? Não. Então PM e bombeiro não pode ser filiado a partido político. Mas o PM pode se candidatar a um mandato eletivo? Porque a filiação partidária é requisito. Mas ele não precisa comprovar, ele comprova com o registro da candidatura. Tá? Sindicalização. Sindicalização também é vedado a PM e bombeiro. Então PM e bombeiro não pode ser sindicalizado. Tá? São proibições, 3 proibições aplicáveis a PM e bombeiro. Greve, filiação partidária e sindicalização. E aí os demais direitos, as demais regras que estão também no artigo 142 aplicáveis aos militares também vêm para cá. Como, por exemplo, habeas corpus. Então, um policial militar, ele pode impetrar um habeas corpus em relação à prisão ou punição disciplinar militar? Se a prisão for legal, não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar. Salvo se ela for
ilegal. Então, se a punição disciplinar militar for ilegal, aí o habeas corpus também ele será cabível para o policial militar. Então, as mesmas coisinhas que são aplicáveis aos militares, você tem que trazer para cá para PM Bombeiro. Ok? Agora, atenção aqui, hein? No caso das demais polícias, pode se sindicalizar? Pode. Então, a Polícia Civil vai ter sindicato, a Polícia Federal vai ter sindicato. Tanto que a Federação Nacional da Polícia Federal soltou agora, né, a banca CESP, depois a Federação da PRF também disse que o edital já vai sair agora. Pode ser filiado a partido político, um policial federal, um policial civil? Pode. Se o servidor é civil, pode ter isso. Policial federal pode fazer greve? Não pode. Aqui não, gente. Então, muito cuidado. Ó, asterisco de novo, tá? Segundo o STF, essa questão caiu em 2009 no concurso da Polícia Federal. 2009, hein? Olha o tempo que faz. Segundo o STF, toda a segurança pública é proibida. Então, o que o STF fez? Ele pegou a vedação de greve para os militares, que era aplicável só aos policiais militares, e aplicou para todos os órgãos de segurança pública. Por isso que a Polícia Federal, quando quer fazer algum tipo de movimento hoje, ela é inteligente. O que ela faz? Ao invés de parar, ela trabalha. É o movimento mais eficiente que a Polícia Federal tem. Só trabalhar. Então o que ela faz? Ó, a gente quer aumento. O governo fala, não vai dar para conversar agora. Ah, então tá. Operação padrão. E o que é operação padrão da Polícia Federal? Para um avião com 500 pessoas dentro, internacional, fazendo escala no Brasil, desce todo mundo, vamos revistar. Trabalho. Só que quando você faz isso com 500 pessoas, o que acontece? Caos. Tá, mas é caos só no Brasil? Não, porque aquele avião está fazendo escala. É caos no mundo. 1 dia, 2 dias, negociação, pedido aceito. Né? São 2 formas de você conseguir coisas do governo em tempo recorde. Ou você é policial federal, ou policial rodoviário federal, ou você é caminhoneiro. É a nova classe agora, né, que foi erigida, né, ao supra-sumo do poder. Né? Provou ter muito mais poder do que qualquer outra organização no Brasil. Né? Então, ou você é policial federal, policial rodoviário federal faz a mesma coisa. Polícia Rodoviária Federal, quer aumento? Ah, não vai dar. Não vai dar. Não tem como ter aumento. Beleza, então vamos trabalhar. Blitz, para 1 por 1. Ó, 2 dias, filho. 2 dias. Parou rodovia no Brasil, parou o Brasil. Então essa é a pegada. É assim que eles fazem hoje. Por quê? Porque não pode fazer greve. Beleza? E a Polícia Militar, de forma alguma, nunca pôde e nunca vai poder, porque é a Polícia Militar. Então o que a gente fazia? As esposas, mandava as esposas bater panela na frente do quartel. Gente, que mico, velho. Eu nunca fiz isso. Eu achava uma coisa assim. Né? Ah, bater panela. Ah, fora Dilma, bate panela. Agora é fora Temer, bate panela. Meu amor de Deus. Mas a galera fazia isso. Gente, estou cuidado, tá, com essa questão aqui do STF aqui, que é muito importante para a sua prova, sobre PM Bombeiro. E aí, ele continua trazendo no parágrafo... Pode falar. Só uma dúvida. Então, se vier uma pegadinha assim, GCM pode fazer greve? Pode. GCM pode, GCM não é o segurança pública. Só que hoje qual que é a tendência, né? Toda atividade essencial do Estado, para ela fazer greve, ela tem que manter o mínimo de efetivo para que a continuidade do serviço público, que é um princípio que rege a administração pública, não seja ferido. Então, se a GCM faz greve, ela tem que continuar trabalhando. Uma parte vai continuar trabalhando, outra parte vai fazer a greve. Essa é a ideia. Tá? Tendência, o projeto de lei de greve de servidor público está tramitando no Congresso. Tendência, proibir geral. Proibir geral da segurança pública, por lei, e das demais instituições públicas, percentual mínimo, tipo 30% tem que estar trabalhando. Senão a greve vai ser considerada ilegal. Tá? Então essa é a ideia.
É o que está, pelo menos é o que está tramitando hoje no Congresso. Depois ele traz aqui no parágrafo 7º, um parágrafo que quando cai em prova cai só a literalidade, né? A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Então, não tem nem o que falar aqui, cada órgão de segurança pública vai ter sua própria lei, cada estado vai ter também. Parágrafo 8º é onde aparecem as guardas municipais, né? Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuserem em lei. Então, guarda municipal, gente, não é órgão de segurança pública. Qual que é a natureza da guarda municipal? Ela é uma guarda patrimonial. Tá? Então, a guarda municipal, o que mais parece com ela é o guarda de um banco. Qual que é a diferença do guarda de um banco e do guarda municipal? É que o guarda de banco cuida do patrimônio do banco e o guarda municipal cuida do patrimônio do município. Cuidado, porque às vezes em prova eles vão colocar sutilmente. Então, ó, falou que guarda municipal faz policiamento ostensivo, marca errado. É polícia, marca errado. É órgão de segurança pública, marca errado. Ok? Marca errado. Outra coisa interessante. Guarda municipal pode prender? Pode. Como qualquer um pode. Então, quando o guarda municipal prende, ele não prende com o poder de ser um policial. Ele prende como cidadão. Foi lá, prendeu, levou, a polícia vai fazer todo o resto. Guarda municipal usa arma? Usa sempre? Guarda municipal só vai usar arma quando o município tiver gente. No caso dos municípios maiores, com mais de 500 mil habitantes, o guarda municipal pode usar arma até fora de serviço. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Isso já está regulado no Estatuto de Desarmamento. Beleza? Mas o guarda municipal ela vai ter essa característica. É super importante. Aqui mesmo, São Caetano do Sul, a guarda municipal é quem segura a segurança pública aí. Né? Mesmo não sendo órgão de segurança pública. E assim vai. Né? Essa é a estrutura aí que está dentro do Brasil. Gente, existem discussões e mitos que aparecem que até hoje não é real. Então, por exemplo, a Polícia Penal está tramitando no Congresso lá, mas não saiu nada. Outra coisa que ninguém ainda está nessa esperança. Vão criar agora na Polícia Federal um cargo de nível médio que vai unir todos. Foi uma ideia, alguém falou isso, gente, mas não tem nada. Tipo, o concurso agora, muita gente falando, o edital agora já vai ser para nível médio? Não, filho, vai ser para os cargos que são autorizados lá, que são de nível superior. Né? Então, cuidado para você não confundir notícia com aquilo que existe de fato. Parágrafo 9º, a remuneração de servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Então, o parágrafo 4º do artigo 39, ele vai trazer o instituto do subsídio. Tá? Então, gente, ele diz que a remuneração de quem trabalha em segurança pública é feita por meio de subsídio. A PF já é assim, a PRF já é assim, e o subsídio tem uma característica, ele compõe-se de uma parcela única. Significa dizer que o que tiver lá no edital é o que você vai ganhar. Tá? Diferente quando o cara é remunerado sem ser por meio de subsídio. Porque aí lá no edital vem vencimento básico, o cara vai ganhar mais uns adicionais. Ok? Então essa seria a diferençazinha aí. Tá bom? E aí depois, parágrafo 10, que foi inserido em 2014, no momento em que se tentava colocar os órgãos de trânsito como órgão de segurança pública. E aí falou assim, a gente vai colocar vocês no 144, mas colocou no 144, mas não mudou o status dos caras. Então olha só o que ele diz, criou a tal da segurança viária. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do seu patrimônio nas vias públicas, além da péssima redação. 2 pontos. 1. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegura ao cidadão o direito à mobilidade urbana e eficiente. 2. Compete, no âmbito dos estados, do DF dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então, a segurança viária compete aos órgãos que já existiam. Então, ele só falou algo que já existia, dando para os municípios, para os estados, para o Distrito Federal, a possibilidade de criar seus próprios órgãos executivos de trânsito. Então, por exemplo, no Brasília o Detran, né? No Brasília o pessoal fala lá, o Detran é o cara que faz a atividade executiva de trânsito. Aqui em São Caetano do Sul, eu acho que é CEMOB, né? Um negócio assim. Lá em Cascavel, onde eu morava, era CETRANS. E aí eles vão criando instituições municipais que fazem, instituições estaduais que fazem.
toda essa parte da segurança viária. Então, todas as vezes que eu vi esse parágrafo 10 cair em prova, todas as vezes é a literalidade da Constituição. Eu peço que, ao lê-lo, você leia repetidas vezes para você fixar o conteúdo que está escrito aí. Não tem mais por onde fugir. Dúvidas? Cara, o que pode cair de segurança pública na sua prova é isso. Agora, o que você tem que fazer é exercício. Porque quanto mais exercício você faz sobre isso, mais você vai se fortalecendo. Porque você vai vendo formas diferentes de se cobrar essas questões, né? Então ele vai, às vezes, fazer a mesma pergunta de diversas formas diferentes, e é o exercício que vai te dar essa pegada aqui para você chegar bem na sua prova. Beleza? Tranquilo? Então, fechamos aqui segurança pública, tomamos café para continuarmos a nossa jornada.